Olá, bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula eu vou dar continuidade à resolução dos problemas da seção 2.6. Na aula passada eu parei no problema 29, então aqui eu vou continuar do problema 30. O problema 30 pede para encontrar o seguinte limite. É o limite de x ao cubo menos 2x mais 3, isso dividido por 5, menos 2x ao quadrado, quando x tende a menos infinito. O procedimento aqui é semelhante ao que a gente fez em outros problemas, onde quando a gente tem polinômios, e o limite é para x tendendo para mais ou menos infinito, nós olhamos para o termo que tem o maior expoente, maior grau, e colocamos ele em evidência. Porque esses são os termos que vão determinar o comportamento da função quando o x ficar muito grande. Então aqui a gente fica com o limite. No polinômio de cima, o termo de maior grau é x ao cubo. Então eu coloco ele em evidência. Já no polinômio de baixo, no denominador, o termo que tem o maior grau é 2x ao quadrado. Vou colocar ele em evidência também. Então fica 5 por 2x ao quadrado menos 1. Isso é quando o x tende a menos infinito. Feita essa primeira etapa, agora eu vou simplificar ao máximo, então dá para simplificar aqui. X ao cubo aqui com x ao quadrado. Tem um fator meio aqui, eu vou colocar ele multiplicando o limite. Aqui sobrou um x, que multiplica 1 menos 2 por x ao quadrado. Só eliminei um x aqui de cima. E aqui mais 3 por x ao cubo. Isso dividido por 5 por 2x ao quadrado. Menos 1. Quando x tende a menos infinito. Agora, de fato, vou tomar o limite. Quando x tende a menos infinito, x tende a menos infinito. Esse termo aqui tende a zero. Este também tende a zero. E este também tende a zero. Então, a gente fica com menos infinito vezes 1 sobre menos 1. Então, esse menos 1 aqui vai mudar o sinal aqui de menos infinito para mais infinito. E mais infinito vezes meio é igual a mais infinito. Esse fator aqui não faz diferença. Então, isso daqui é igual a mais infinito. Vou fazer o gráfico dessa função e vou analisar o comportamento dela quando x tende a menos infinito. Então, a nossa função é x elevado ao cubo menos 2x mais 3. E tudo isso é dividido por 5 menos 2x ao quadrado. Aumentar aqui a espessura e a densidade da linha do gráfico. A cor do gráfico vai ficar em azul. Ok. Então está aqui o nosso gráfico. Deixa eu mostrar aqui a função. Está aqui a função em azul e o gráfico dela, a curva em azul também. Vou dar um zoom aqui para ficar mais visível. E este é o comportamento da nossa função. É o gráfico dela, né? Agora o comportamento dela quando x tende a menos infinito, ou seja, analisando ou observando aqui o lado esquerdo, aqui, ó, quando x tende a menos infinito, fica claro que a função está tendendo a mais infinito. A f cresce à medida que x tende a menos infinito. Vou dar mais um zoom aqui. E a gente vê o comportamento dela. Ela fica praticamente linear para x bem grande. À medida que x fica grande, ela tem um comportamento praticamente linear desse lado. E, de fato, tende a mais infinito. A f cresce. Para menos 40, está por aqui, em torno de 20.
para menos 80, está em torno aqui de 40, e assim por diante, a f de x ou y vai crescendo, à medida que x tende a menos infinito. Só restaurar aqui. Então, de fato, o limite é mais infinito. Próximo problema. Problema 31. Problema 31 pede para encontrar o limite de x à quarta mais x à quinta. Essa é a função. Isso quando x tende a menos infinito. O procedimento é o mesmo, colocar em evidência o termo que tem o maior grau. Então isso daqui fica limite de x à quinta, que multiplica x à quarta por x à quinta, mais 1. Isso quando x tende a menos infinito. Posso dividir x à quarta aqui com x à quinta. Então fica limite de x à quinta, que multiplica 1 por x mais 1. Isso quando x tende a menos infinito. Agora eu vou aplicar o limite. Quando x tender a menos infinito, x à quinta tende a menos infinito. 1 por x tende a 0. Então eu fico com menos infinito vezes 1, que é igual a menos infinito. Agora eu vou plotar o gráfico dessa função e vou analisar o comportamento dela quando x tender a menos infinito. Vou aproveitar aqui o gráfico anterior. Só que agora a nossa função é x à quarta mais x elevado à quinta. Então, x à quarta mais x à quinta. Está aí a nossa função. O que interessa para a gente é quando x tende a menos infinito. Então, eu tenho que pegar e olhar para o lado esquerdo aqui do gráfico. Então, olhando para cá, você pode observar, vou dar um zoom aqui. À medida que x tende a menos infinito, a nossa f ela tende a menos infinito também. Então, esse limite de fato vale menos infinito. A f vai ficando cada vez mais negativa à medida que x tende a menos infinito. Então, realmente, o limite vale menos infinito, quando x tende a menos infinito. Bom, esses foram os problemas desta aula. Na próxima aula eu estarei resolvendo o problema 32 e 33, que vão encerrar essa seção aqui, 2.6, né? Os problemas do 11 ao 34. Espero que as resoluções tenham sido claras, que você tenha gostado da aula. Muito obrigado por assistir e até a próxima.